Gostaria de pedir para fazer uso da tribuna o vereador professor Ladenilson. Alô, alô. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Antes de começar a minha fala, eu só queria perder uns 30 segundos para expor a questão da Chácara do Emílio. Eu conheço essa história, sim. Em 2017, algumas das pessoas envolvidas me procuraram. E eu, como eu falei para aquelas pessoas em 2017, vou repetir agora em público. Tudo aquilo que estiver dentro da lei, eu vou apoiar. Aquilo que for contra a lei, eu vou ser contra. E vou dizer por quê. Que eu comentei isso e não quis votar hoje esse requerimento da oposição. Não tenho nada contra a vereadora Neia Costa, pessoa que muito estimo. Só que eu sou estritamente legalista. O regimento da casa diz o seguinte: primeiro se apresenta um requerimento. O primeiro secretário lê para as pessoas que estão acompanhando, às vezes não acompanham o dia a dia da casa, é o seguinte: o primeiro secretário lê, coloca em requerimento número tal, do vereador tal, e o presidente dá o despacho, inclua-se na sessão do dia, inclua-se na ordem do dia da sessão seguinte. Então aí, o que acontece? Tem 7 dias para que todos nós possamos ler o requerimento, ter acesso a ele, procurar saber que questões ele envolve, e nesse caso envolve um processo judicial, e até por formação eu sou advogado, então a gente sabe muito bem, quando tem um processo, fala um lado, fala outro lado, os advogados de um lado, advogado do outro lado, e o juiz decide. Então eu tenho que ler para poder decidir. Agora, de antemão, eu já antecipo o meu voto. Tudo aquilo que for de acordo com a lei, podem contar comigo. Aquilo que for ao arrepio da lei, eu vou votar contra, tá? Então, nessa questão, e só para encerrar, para eu poder já entrar no assunto do requerimento, desculpa, do meu discurso. Por ser a Coab e por ser uma questão de moradia, não tem nada a ver com a questão da semana passada, que era de ocupação irregular. Até porque a Chácara do Emílio é uma área privada. Tá? Então eu deixo bem claro isso. Então, por favor, eu quero que as pessoas entendam que são duas questões diferentes, embora sejam no mesmo bairro, tá? É isso, com todo respeito a toda a plateia. Eu só ocupo essa tribuna quando eu tenho alguma coisa para dizer. E eu quero falar referente à sessão anterior. Eu só não vou dizer que a sessão anterior foi uma sessão para esquecer, porque mesmo dos piores dias se tiram lições. Por que eu estou comentando isso? A sociedade carapicuibana colocou em xeque o caráter desta casa nas redes sociais, pelo que aconteceu aqui semana passada. Muitos questionaram que a casa de leis virou casa de legalidades, acobertando condutas feitas ao arrepio da lei. E como legalista que sou, isso me incomodou profundamente. Como eu falei abertamente a todos, não dá, isso aqui é uma casa de debate. Debate acontece com ordem, com civilidade. Então, como falei no começo aqui, requerimento, ele é sempre apresentado para ser votado dali a 7 dias, porque todos vão ter acesso ao documento e vão poder se inteirar. Da mesma forma, é muito legítimo a população procurar qualquer um dos vereadores. Perfeito, é para isso mesmo, que a população procure o vereador com quem mais se identifique. Normal, só que nós temos que lembrar que todas as questões têm dois lados. Para que os dois lados sejam representados, que venham comparecer a esta casa, que acompanhem virtualmente, que acompanhem presencialmente, mas não transforme essa casa em circo romano, como foi transformada aqui na terça-feira passada, quando só tinha um lado da questão. Os vereadores que tentaram manifestar um posicionamento contrário foram quase que intimidados. Isso aqui é casa democrática. Quem não aceita debate é autoritário, que não aceita o contraditório. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, vamos zelar pela integridade dessa casa. Se apresentem todas as questões que a sociedade carapicuibana quiser, mas lembrando que há dois lados e que deve ser garantido o respeito, o silêncio e a opinião dos parlamentares. Só peço isso a toda a sociedade carapicuibana, porque não foi o que aconteceu aqui na semana passada. Outra questão que eu deixo muito claramente: legislativo é casa de ressonância na sociedade. Só que tem limites. Quando o assunto é moradia, é essa questão, temos que lembrar o seguinte: qual é o papel do legislativo?
Legislativo não entra com ação de reintegração de posse para ninguém, a não ser, é claro, que algum dia alguém invada um bem do Poder Legislativo. Segundo, Poder Legislativo não manda demolir casa de quem quer que seja. Poder Legislativo não tem esse poder. Quem dá uma decisão é o Poder Judiciário. E diante de uma decisão do Judiciário, nós temos duas possibilidades. Ou acatamos, ou dela recorremos. Mas nunca desobedecemos e nunca devemos enfrentar. Outra questão, por que eu estou comentando isso? As redes sociais reprovaram a ação dessa casa na última terça-feira. Quem leu com atenção percebeu isso. E eu fui procurado por inúmeros moradores da Coab, bairro onde eu moro há quase 40 anos. Muitos estavam indignados porque foram pessoas que sempre cumpriram a lei. São indivíduos que se inscreveram num programa habitacional, são indivíduos que aguardaram ser chamados, pagaram a duras penas suas prestações, principalmente nos anos 70 e 80, que era um período de alta inflação. Então a gente sabe com que sacrifício cada família pagou. Na virada do século apenas é que essas famílias tiveram quitadas suas dívidas e aí tiveram escrituras. E hoje elas estão apavoradas, vendo o único bem que elas possuem ser depreciado por indivíduos que vieram de fora da cidade. Outra questão, o bairro perdeu drasticamente sua qualidade de vida. O bairro vive hoje num clima de medo, num clima de insegurança. Outra questão que nós não podemos esquecer, senhor presidente. Vereador, secretário municipal, vice-prefeita e prefeito são agentes públicos. Só podem fazer o que as leis expressamente lhes autoriza. Qualquer um de nós que faz qualquer outra questão fora da lei é penalizado por isso. Portanto, seja uma decisão de demolição, seja uma decisão de reintegração de posse, tem uma decisão judicial por trás. Então que se lute contra a decisão judicial dentro das regras de uma sociedade democrática de direito. Jamais no gangsterismo. Não aceito isso. Se eu seja a última trincheira da legalidade, mas eu sou estritamente legalista e não aceito isso. Tanto que não votei favorável ao requerimento da semana anterior. Quem quiser verificar os anais dessa casa, eu me abstive. E me abstive por quê? Porque sou contra? Não. Porque conheço muito bem a lei. Sei que o direito à moradia é garantido, sim, pela Constituição brasileira. Porém, eu sei que toda questão tem dois lados, senhor presidente. E eu acredito que a gente só pode tomar uma decisão madura, uma decisão ponderada, lendo os dois lados. E para isso, eu fui fazer pesquisa, senhor presidente. Eu pude perceber que existe o Atlas, que tem lá os dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E pasmem, Carapicuíba ali está. Carapicuíba está nesse Atlas. Outra questão, eu fui verificar também artigos científicos do Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação, que é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E está lá, bate também, Carapicuíba tem esse problema. E qual seja, boa parte da ocupação dessa cidade foi feita em área de risco. Então eram áreas, e principalmente na Coab. E aí o que acontece? Aquelas áreas estavam livres na Coab, se é que posso dizer assim, não é por descuido ou convite para alguém invadir, não. É porque eram áreas que, se fossem feitas moradias, envolveriam risco àquela população. Então, quando a casa, induzida a erro, aprova um requerimento daquele, se torna partícipe, se torna cúmplice, se eventualmente acontecer uma tragédia. Outra questão, está lá no Atlas, podem verificar. O que acontece, por exemplo, na Coab 5, que era uma área que não tinha enchente, senhor presidente. Agora tem. Por quê? Porque haviam áreas que eram encosta de morro, tinham vegetação e ali deveriam estar. Aquela vegetação era para segurar aquela água de chuva. Como não há mais a vegetação, acontece enchente. Quem é da Coab 5 sabe do que eu estou falando. Então, exatamente, nós não podemos aceitar isso, senhor presidente. Jamais. Então, quando houve uma ordem judicial para reintegrar posse, não é por sadismo, não é por crueldade, é por cumprimento da lei e até para salvaguardar a segurança das pessoas que ali estão. Eu entendo claramente que algumas pessoas estão lá porque não tem outra opção econômica. Isso tem que ser resolvido numa outra esfera, mas não acobertar. Por que eu comento isso, senhor presidente? Função de vereador na questão da habitação é o quê? É aprovar projetos que vêm do executivo, propor emendas se for o caso,
ou até projetos de autoria, como fez o vereador Valdemar Povo, quando apresentou o projeto de assistência técnica para a construção popular. A secretária de Habitação, e todo mundo vai lembrar, ela fez parte de um programa de regularização de áreas. Então, portanto, às vezes o executivo regulariza áreas, sim. Só que faz isso dentro de estudos técnicos e dentro da lei. Nunca ao arrepio. Portanto, eu peço a todos que ponderem sempre, em todas as questões, não decidam requerimento de afogadilho, porque podem estar sendo induzidos a erro e tomar decisões das quais podem se arrepender. Várias tragédias, como a de Brumadinho, como algumas do Rio de Janeiro na semana anterior, só um minuto para concluir, presidente, mostraram que grande parte dos erros foram cometidos por câmaras municipais que, por uma intenção demagógica, populista, pensando na eleição seguinte, adotaram o discurso que o povão queria ouvir, mas adotaram soluções pífias do ponto de vista técnico e jurídico. Então eu peço a essa casa, que é livre, como sempre falo, eu sou democrata, eu respeito a decisão do plenário, porém que, por favor, pondere, leia. Se fizerem uma análise, vão perceber que tudo que eu estou falando tem referência. Eu não tirei nada da minha cabeça, está tudo ali referendado e eu posso provar. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço que sejamos responsáveis, que nosso papel seja cobrar sim do executivo projetos, que seja buscar recursos federais e estaduais, porque muitos aqui são de partidos que têm assento na Câmara Federal e podem buscar emendas, como vários vereadores, como o exemplo Fabinho Reis já fez aqui no passado. Agora, jamais apoiem ocupação irregular. Pensar na eleição seguinte e não na geração seguinte, apoiando irregularidades em busca de dividendos políticos eleitorais, é um ato irresponsável. E quem flerta com atitudes assim está sendo ilegal. Sejamos casa de leis, nunca casa de legalidades. Eu espero que não tenha chegado em Carapicuíba o tempo que Rui Barbosa tanto temeu, onde um homem teria vergonha de ser honesto. Muito obrigado a todos.